Olá, eu sou Cláudia Codesso, sou bióloga de formação e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz há vários anos, trabalhando com temas relacionados à dengue e outras doenças transmissíveis. E o tema que eu trouxe para debater aqui é a questão da nova vacina para a dengue, que foi liberada para uso e que está sendo incorporada ao Programa Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. E por que esse tema é tão relevante, né? Porque a dengue ela é uma doença muito prevalente no país, a gente já sabe disso, né? Todo ano a gente vai encontrar surtos acontecendo, a gente vê a dengue se disseminando para áreas onde ela não era encontrada antes por causa de mudanças climáticas, mudanças ambientais, processo de urbanização descontrolado, que faz com que o mosquito se espalhe pelo país e sirva de vetor para o vírus da dengue. E a vacina, obviamente, ela é muito bem-vinda na medida em que não existe um tratamento específico para a dengue, né? Nós podemos controlar e minimizar o risco de ela se tornar uma doença grave, mas não existe um tratamento específico para ela, um antiviral específico. Então é muito importante prevenir e a prevenção pela vacina ela é muito bem-vinda. A dengue ela é uma doença complexa porque ela é produzida, né, pela infecção pelo vírus da dengue. Acontece que existem 4 variantes do vírus da dengue que são sorotipicamente diferentes, que significa que o nosso organismo identifica como sendo vírus diferentes. Então, quando, por exemplo, eu me infecto com o tipo 1, com o dengue 1, eu desenvolvo anticorpos para esse sorotipo, para esse tipo 1 de dengue, e essa proteção, essa resposta imunológica vai me conferir proteção para o resto da vida. Então, se ano que vem eu me infectar com o dengue 1 de novo, meu organismo vai saber responder, desenvolver anticorpos e vai neutralizar completamente essa infecção e eu não vou desenvolver dengue outra vez, dessa dengue 1. Porém, se eu me infecto com dengue 2, uma segunda vez, a resposta pode ser de diferentes tipos. Então, por exemplo, se eu me infectei logo depois do dengue 1, aquela resposta do dengue 1 ainda vai estar muito ativa e ela vai me conferir uma certa proteção para o dengue 2. Então, uma infecção logo em seguida, por um tipo novo, eu vou conseguir naturalmente responder a ela e desenvolver uma resposta de proteção. Depois de um certo tempo, alguns meses ou uns poucos anos, essa imunidade adquirida para um sorotipo não vai mais funcionar para o sorotipo seguinte. Então, eu posso vir a me infectar novamente e ter um quadro de dengue. Então, assim, uma pessoa, em teoria, pode ter dengue 4 vezes, certo? Então, uma vacina vai precisar proteger para esses 4 tipos de dengue. Ela vai ter que ser uma vacina tetravalente. No caso da dengue, tem uma questão que complica mais, que essa vacina não basta ser tetravalente, mas ela tem que ter uma capacidade de proteção boa para todos esses sorotipos. Por quê? Por que a gente precisa ter uma vacina tetravalente eficaz para os 4 tipos? Por causa de um fenômeno chamado de Antibody Dependence Enhancement, que é uma característica, uma resposta imunológica que nós temos que resulta em um risco maior de um quadro mais grave numa segunda infecção comparado com uma primeira. Pode parecer complicado, mas eu vou tentar explicar. É o seguinte, você tem uma infecção, o dengue 1, por exemplo, não importa qual é o dengue, né? O tipo, basta que seja a primeira, a segunda ou a terceira. Então, você teve uma infecção pelo primeiro tipo de dengue e, desenvolveu uma resposta imunológica, você tem anticorpos para isso. Aí, daqui a uns anos, você entra em contato com dengue 2 e, possivelmente, você vai desenvolver uma nova dengue e vai estar tudo certo, vai ser um segundo quadro de dengue, pronto. Só que em algumas pessoas, em alguns casos, essa segunda dengue pode evoluir para um caso mais grave, de dengue mais grave.
E isso acontece porque existe um processo imunológico que favorece que a nossa resposta imunológica para o primeiro vírus, ao invés de proteger para o segundo, ele meio que ajuda o vírus a se replicar mais. Então, essa resposta para um vírus pode ser um fator de risco para um segundo vírus. Tá? Isso é uma questão imunológica complexa que está relacionada com o fato de que esse anticorpo ele vai funcionar só parcialmente para esse segundo. Então, ele acaba servindo como um carreador para esse segundo vírus. Dito isso, a vacina, para poder ser eficaz, ela precisa proteger para esses 4 tipos. Ou pelo menos para os tipos que estão presentes na população e que as pessoas estão em risco. Bom, então a vacina que foi lançada agora, né, que é a Qdenga, nem sei como se pronuncia isso direito, ela foi testada em vários estudos, foi testada em fase 1, fase 2, fase 3. E na fase 3, o que se faz, né? Se avalia a eficácia desse produto, né, dessa vacina. Então, isso é feito num ensaio em que parte da população recebe, de um grupo, né, de estudo, recebe a vacina e uma parte recebe um placebo. E essas pessoas vão ser monitoradas por meses, pelo tempo que for, até que aconteça nessa população um certo número de casos de dengue, porque a gente não tem como prever quem vai ter dengue. Então, a gente vai monitorando, que os pesquisadores vão monitorando, até que, digamos, X pessoas na população, naquela grupo, né, tenha dengue. E aí você vai olhar, como é duplo cego, a gente não sabe quem foi vacinado, quem não foi. E aí, para calcular a eficácia daquela vacina, a gente vai pegar o número de casos que aconteceram no grupo vacinado e dividir pelo número de casos que aconteceram no grupo placebo. A gente vai tirar 1 menos esse número e isso vai dar a nossa eficácia. Então, assim, como exemplo, se nós observamos nessa população toda 240 casos de dengue, aí a gente vai olhar quem vacinou e quem não vacinou. Se 40 tinham sido vacinados, tá? 40 dos 240. 40 tinham sido vacinados e 200 não tinham sido vacinados. Então, 40 sobre 200 vai dar 0,2, certo? 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, o que a gente interpreta disso? Que uma vacina com uma eficácia de 0,8 ou 80% indica que, ao vacinar, digamos, 100 pessoas, 80 delas vai estar imunizada, as outras 20 vão continuar suscetíveis. É uma vacina boa de 80%? Sim. Por quê? O importante é que uma vacina tenha efeito para as pessoas diretamente, mas quando você vacina uma população grande e todo mundo está vacinado, existe um efeito indireto da vacina, porque quando várias pessoas estão vacinadas a 80%, né, com eficácia de 80%, isso significa que nós vamos ter uma redução de suscetíveis, certo? De 80%, e vamos ter um grupo bem menor de pessoas suscetíveis que possam pegar dengue e transmitir. Então, existe uma proteção populacional muito importante, certo? Agora, o que a gente precisa estar consciente é que essa vacina da dengue que foi liberada, a Qdenga, ela foi verificada, essa eficácia foi verificada principalmente para os vírus dengue 1 e vírus dengue 2, que eram aqueles que estavam circulando na população naquela época ou naquele momento em que eles estavam fazendo esse estudo. Então, eles viram que para dengue 2 a eficácia é muito boa, é de 95%, então de cada 100 pessoas, 95 ficou imunizada para dengue 2, e dengue 1 teve uma eficácia de 70%. Para dengue 3 foi uma eficácia um pouco menor, foi da ordem de 50%, e para dengue 4 foram tão poucos casos que não deu para medir, certo? Então, ela tem uma certa heterogeneidade e isso vai ser, digamos, melhorado essas estimativas conforme outros estudos foram sendo feitos. De uma forma geral, ela foi recomendada, né? Ela foi recomendada não só no Brasil, mas em vários locais, em vários países, justamente porque ela mostrou essa eficácia alta
E o fato dela ter uma eficácia alta, tanto para pessoas que já tiveram uma exposição prévia à dengue, quanto pessoas que não tiveram. E isso é algo que é muito importante para essa vacina. Do jeito que ela está recomendada agora, ela tem 2 doses, um espaçamento, né, de 30 dias, e ela vai ser disponibilizada conforme o calendário vacinal. Então, a ciência das vacinas é uma ciência fascinante. Tem muito desenvolvimento, muitas novas vacinas sendo propostas. No Brasil existe uma vacina também, além dessa Qdenga, existe uma outra vacina sendo testada pelo Butantan e muitos desenvolvimentos vão surgir por aí. Isso é uma ótima notícia para o nosso país. É importante finalizar que, como vocês viram, a vacina não é 100% de proteção para a dengue. Então é muito importante que a gente continue mantendo todas as estratégias de proteção individual. Então, por exemplo, se alguém está com dengue, é preciso usar repelente, a não ser que tenha uma contraindicação, mas se a pessoa está com dengue, use repelente para não passar vírus adiante. Se a pessoa está em algum lugar que está com mosquitos e ela não tem como se proteger desses mosquitos, não tem como eliminar, que passe repelente, use todas as proteções possíveis e reduza ao máximo a produção de mosquitos no ambiente. Isso envolve tanto limpar o seu quintal, ou procurar criadouros, se você encontrar, denunciar criadouros públicos ou na rua, que estejam em locais abandonados com água, que todo acúmulo de água pode levar a essa doença. E essa doença, a dengue, é uma doença grave, que pode levar a casos muito graves e a óbito, e esse risco é principalmente maior para as crianças pequenas e para os idosos. Por isso que se vacinar e se proteger e todas as medidas profiláticas são importantes para proteger esses grupos de maior risco. Bom, espero que tenha gostado e que esse vídeo, né, essa pequena explicação, fomente a curiosidade sobre as vacinas, que esse grande feito da humanidade que protege tantas vidas. E se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, não esqueça de se inscrever, de acompanhar, de divulgar, compartilhar com os amigos. Muito obrigada e apoie sempre as mulheres na ciência.